noite, amém? Você pode tomar o seu assento hoje, vamos fazer um pouquinho diferente. Louvado é o nome de Jesus, dia do Senhor, graças a Deus, é o dia do Senhor. E graças a Deus passou um pouco o calor, né, irmãos? Porque estava quente nos últimos domingos. Então Deus foi bom conosco, nos deu um domingo abençoado, para que nós pudéssemos estar louvando o nome do nosso Deus, amém? Antes de nós pregarmos a palavra do nosso Deus, nós queremos fazer aqui hoje uma breve homenagem para as mulheres da nossa congregação, amém? Ontem foi dia da mulher e nós queremos aqui dar uma lembrança bela para todas as mulheres da nossa congregação, amém? Quero convidar as irmãs a se levantarem e a saírem do seu lugar, se possível virem até aqui na frente, todas as irmãs mulheres. Tem mulher nessa igreja, irmão? Tem mais mulher que homem aqui? Meu Deus do céu. Thalissa? Quem é que mais está lá? A Rose está aqui já? A Rose está aqui, né? As irmãs prepararam uma lembrança bela para cada mulher. E a gente gostaria hoje de homenagear as irmãs da nossa congregação. E as mulheres, né, que são uma bênção nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa casa e também na nossa igreja local. Que Deus ele possa continuar abençoando a vida de cada uma das irmãs, derramando graça, derramando o seu favor, capacitando cada uma das irmãs para que continue a servir Jesus na sua casa, servindo os seus esposos, os seus filhos, a sua família, para que continuem vivendo uma vida piedosa, que é como a palavra de Deus descreve as mulheres, mulheres piedosas, mulheres virtuosas, mulheres que complementam a nossa vida e também a nossa igreja. É sempre importante nós deixarmos isso muito claro, né? Nós homens não seríamos nada sem as nossas mulheres, e nós, igreja, também não seríamos uma igreja de fato, sem a presença de cada irmã e cada mulher que aqui está, que aqui serve, que aqui se congrega, que aqui usa os seus dons para a edificação do corpo local. Que você possa gostar dessa lembrança, foi uma lembrança preparada com muito carinho. Eu sei que tem um marca-página ali, né, que vai ter a data das reuniões de mulheres, chás, os encontros de mulheres durante o ano, para que você se lembre, né? E para que você esteja presente aqui nas reuniões de mulheres, que é um tempo de edificação para cada mulher. Amém? Espero elas entregarem, nós vamos orar pelas irmãs, e aí nós vamos pedir para os homens se colocarem de pé e estenderem as suas mãos para cá, para que nós juntos venhamos a abençoar a vida das mulheres, você abençoa a vida da sua esposa e das irmãs que aqui congregam. Amém? Estenda a mão para cá, vamos orar pelas irmãs. Senhor, nós oramos ao Senhor aqui nesse momento, Senhor. Nós queremos, Senhor, orar de forma específica, Senhor, agradecendo, Senhor, pela vida de cada mulher que aqui está, Senhor. Cada mulher que é mãe, que é esposa, que é serva do Senhor aqui nessa igreja local, Senhor. Nós, Senhor, queremos aqui demonstrar, Senhor, e externar a nossa gratidão pela vida de cada uma delas, Senhor. Nós oramos, Senhor, te pedindo que o Senhor continue a capacitar cada uma dessas mulheres que estão aqui, Senhor, a exercerem, Senhor, o seu ministério, a sua função, Senhor, como esposa, como donas do lar, como mães, como servas do Senhor aqui na nossa igreja local, Senhor. Senhor, abençoa cada uma dessas mulheres, abençoa, Senhor, fortalece elas, dá ainda mais graça, dá ainda mais sabedoria, dá ainda mais discernimento, Senhor, para que elas vivam a vida que o Senhor preparou como propósito para elas, Senhor. Abençoa elas, Senhor, que essas mulheres sejam cheias do Teu Espírito, cheias de graça, cheias de sabedoria, Senhor. Que elas sejam cheias da Tua palavra, Senhor, e que elas vivam de modo que glorifique o Teu nome, Senhor. Abençoa a vida delas, Senhor. Usa elas, Senhor,
Usa elas nas tuas mãos, faz dessas mulheres instrumentos na vida dos seus filhos, na vida dos seus maridos, na vida da nossa igreja local. Senhor, nós te pedimos, derrama a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada uma delas. Capacita cada uma delas, Senhor. Unge cada uma delas com o teu Santo Espírito, Senhor. É o que nós pedimos aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você puder, aplauda Jesus pela sua esposa e pelas mulheres da nossa congregação. Amém? Podemos voltar aos nossos lugares. E você já pode ficar em pé, irmão. Amém? Porque é hora de ler a Bíblia, é hora de nós ficarmos em pé diante da palavra de Deus. O nosso Kids lá está aberto para as crianças que vão para lá, os profs já estão lá. Nós vamos nos colocar de pé diante da palavra de Deus. Como reverência, né? Precisamos estar sempre de pé diante da palavra do nosso Deus. Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ler hoje do verso 20 até o verso 23. Colossenses, capítulo 1, do verso 20 até o verso 23, diz assim, todos encontraram? Se você não tem Bíblia, acompanhe conosco aqui, mas acompanhe a leitura. Colossenses 1:20 diz assim: e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou com o corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar ao Senhor? Se você puder, feche os olhos e vamos orar ao Senhor pedindo que Ele ilumine o nosso entendimento, que Ele fale conosco por meio da sua palavra e que Ele abra o coração do seu povo para que as suas verdades sejam aplicadas ao coração de cada um. Senhor, nós oramos a Ti aqui, Jesus, e nós queremos colocar tudo diante do Senhor. Senhor, nós dependemos do Senhor e nós pedimos que o Senhor ilumine o entendimento do Teu povo, Senhor. Abra o coração do Teu povo para que a Tua palavra, Senhor, aqui, ela encontre lugar de morada, ela encontre lugar frutífero, Senhor. Nós, Senhor, clamamos que o Teu Santo Espírito, Senhor, que aqui está, Ele conduza cada uma dessas verdades e que Ele quebre até o coração mais duro aqui nessa noite, Senhor, para que a Tua palavra ali encontre um solo fértil, para que a Tua palavra ali seja aplicada e para que ali vidas venham a ser transformadas. Senhor, nós dependemos de Ti e nós Te pedimos, conduza-nos aqui, Senhor. Fala por meio da Tua palavra, exorta-nos, consola-nos, edifica-nos como igreja, Senhor, e traz uma compreensão ainda maior, Jesus, da Tua obra perfeita naquela cruz. A Ti nós oramos, Senhor, e a Ti nós entregamos todas as coisas. Amém. Amém. Você pode tomar o seu assento. Louvado é o nome de Jesus. Amém, irmãos? Então nós estamos aqui numa série em Colossenses, e hoje nós vamos para a sexta mensagem da nossa série, o sexto sermão, e hoje nós queremos falar um pouco sobre reconciliação, amém, irmãos? Sobre sermos reconciliados com Deus por meio de Jesus. Por que isso importa? Porque na verdade isso é tudo aquilo que nós deveríamos saber a respeito da nossa condição. Se eu perguntasse para você, se você de fato entende qual era a sua condição antes de Jesus, você entende que a sua condição era uma condição desesperadora? Que não era tão simples o lugar que você se encontrava, mas que era um lugar de desespero, um lugar onde você, por conta própria, não poderia sair de lá? Quando nós falamos de ser reconciliados, isso deixa claro para nós que nós éramos inimigos de Deus. Se nós somos reconciliados por meio de Jesus, a nossa condição diante de Deus era de inimizade. Quem éramos nós sem Cristo?
inimigos de Deus. Estávamos distantes do Senhor, longe de quem Deus é. Quando nós olhamos, irmãos, para a queda de Adão e Eva, esse foi o maior desastre da história. Tudo que acontece no jardim do Éden, a partir do momento em que Eva cede à tentação, em que Adão, ele convém com o pecado de sua mulher e come do fruto, a partir dali tudo desanda. A partir dali tudo começa a dar errado, e nada mais dá certo depois disso. A queda, irmãos, foi a pior coisa que poderia ter acontecido na história da humanidade. O que a queda faz com a raça humana? Ela joga toda a raça humana no abismo do pecado. E ela coloca toda a raça humana em separação de Deus. Quando Adão e Eva pecam, a humanidade ela é separada de Deus. O pecado ele entra, ele traz morte, morte espiritual, morte física e morte eterna. O pecado ele distorceu todas as coisas. E o mundo, o nosso mundo, ele continua profundamente marcado pelo pecado. A humanidade, irmãos, está em guerra contra Deus. Ela ainda continua em inimizade com Deus. As coisas de Deus para ela ainda são loucuras. Diante desses fatos, o que fica claro? Que se a humanidade não for reconciliada com Deus, ela está em apuros. Ela está numa condição de extrema necessidade. A humanidade ela precisa urgentemente de reconciliação. E quando nós falamos de reconciliação, a gente precisa explicar o que significa a palavra, né? A palavra reconciliação significa especialmente mudança de inimizade para amizade. Quem foi reconciliado deixou de ser inimigo de Deus e agora ele passa a ser amigo de Deus. Essa palavra, reconciliação, ela expressa a ideia de unir duas partes que estavam em conflito, ou seja, a humanidade e os homens. Quando fomos reconciliados, essa inimizade foi quebrada, essa distância, ela foi superada. Essa palavra é a palavra que o Novo Testamento descreve como reestabelecimento da união entre homem e Deus. Ok. E por que isso importa, pastor? Isso importa muito. E talvez por você não entender o porquê isso importa, é porque você não entende de fato o que Jesus fez. Por que é importante ser reconciliado? Por que é tão importante nós aprendermos sobre reconciliação? Porque nós estávamos distante do Deus Santo. Nós éramos pecadores. E entre nós e Deus havia um abismo, irmãos. Um abismo que você não superaria pelas suas forças próprias. Um abismo que você não superaria pelo seu livre-arbítrio. Um abismo que você não superaria pelos seus méritos próprios. Um abismo que não seria superado pela sua justiça própria. Um abismo que só poderia ser superado por meio do sangue de Jesus vertido naquela cruz. Essa era a nossa condição. Irmãos, existem pelo menos dois motivos que evidenciam a necessidade da reconciliação entre a humanidade e Deus. Por que a reconciliação é necessária? Em primeiro lugar, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado no jardim afastou Adão e Eva de Deus. A partir dali, todos eles nascem nessa condição. O pecado de Adão, ele alcança toda a humanidade. O pecado entra por um homem, e por meio do pecado que entrou por um homem, todos pecaram. O pecado ele afasta o ser humano de Deus. Nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus. É o que Isaías diz. Isaías diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, que os ouvidos do Senhor eles não estão tapados, mas o que faz separação entre nós e Deus são as nossas iniquidades. Ou seja, meus irmãos, o pecado nos afasta de Deus. Sabe o que o pecado faz conosco? Ele nos afasta do Deus Santo.
Sabe o que o pecado faz com as nossas vidas? Nos lança para longe do Deus Santo. Quando pecamos, nos afastamos de Deus. Quando pecamos, nos escondemos de Deus. Quando pecamos, queremos distância do Deus Santo. O pecado traz separação entre nós e Deus. Paulo vai evidenciar isso mais claramente, dizendo que todos pecaram, que todos estão destituídos da glória de Deus, que nesse mundo, após a queda de Adão e Eva, não há um justo, não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem voluntariamente. É isso que o pecado faz conosco. O pecado, ele nos afasta de Deus, irmãos. A reconciliação é necessária, porque existe uma barreira que nos separa. Por que nós precisamos ser reconciliados? Porque existe uma barreira, existe um abismo que nos separa de Deus. E essa barreira, esse abismo, é o pecado. Então, ainda na introdução, já vou dizer para você aqui, se você entrou aqui, e se você tem pecado deliberadamente contra o Senhor, se você tem feito aquilo que você sabe que desagrada ao Senhor, eu não vou esperar o fim do culto, eu já vou dizer para você agora, se arrependa. Confesse o seu pecado hoje aqui. Sabe por que o seu coração não arde de amor por Jesus? Porque talvez o pecado está te afastando de Jesus. Sabe por que você quer distância das coisas de Jesus? Porque talvez o pecado está te lançando para longe de Jesus. Se você entrou aqui e não tem vencido o pecado, se arrependa. Confesse o seu pecado. Jesus te trouxe hoje aqui para perdoar os seus pecados, para derramar graça sobre a sua vida, para tirar você dessa condição. Se arrependa. O pecado afasta o ser humano de Deus, por isso é necessária a reconciliação. A reconciliação é a remoção dessa barreira. Em segundo lugar, por que é necessário? O que evidencia a necessidade de reconciliação? Além do pecado nos afastar de Deus, a necessidade de reconciliação ela é evidente, porque o impulso do nosso coração é sempre contra Deus. O nosso coração, ele não é inclinado voluntariamente para as coisas de Deus. A inclinação do nosso coração é sempre para o pecado, é sempre para o que é errado. Nosso coração é um coração que ainda alcançado pela graça, ainda que alcançado pela misericórdia de Jesus, ele ainda se inclina mais para o pecado e para as obras da carne do que para Cristo. Por que nós precisamos de reconciliação? Porque o nosso coração é pecaminoso. Eu vou falar um pouquinho mais rasgado. O nosso coração é podre. Sabe qual a condição do nosso coração? Nós temos um coração podre, um coração sujo. Quando uma pessoa diz assim, eu estou sentindo no meu coração, esquece. Seu coração é enganoso. Se você vive a sua vida pelo que você sente no seu coração, Jeremias diz que o coração do homem é enganoso. Nós temos um coração sujo, um coração que ele é inclinado, ele tem impulso contra Deus. Aí talvez você está dizendo assim, mas eu não tenho esse coração. Você tem, eu tenho, todos nós temos. Não há ninguém bom nesse mundo, irmãos. Não há ninguém que tenha um coração legalzinho. Nosso coração é mau. E se não fosse a graça de Jesus, ele seria pior do que é. Sabe por que você não é pior? Por causa da graça. Sabe por que você não faz coisas piores? Por causa da graça. Sabe por que as suas atitudes elas não são piores do que elas são? Por causa da graça. Única e exclusivamente da graça. Nosso coração, o impulso dele é contra Deus. A inclinação da carne, irmãos, ela é inimizade com Deus, contra Deus. Por natureza, nós somos filhos da ira, filhos da desobediência. Nós nos inclinamos sempre para o mal. Sem Cristo, o homem está cego, perdido, morto, em delitos e pecados. É o que diz Efésios 2. Efésios 2 descreve o homem sem Cristo, morto. Ele está morto em delitos e pecados. Ele é um defunto. Alguém morto. Alguém mau. Veja bem, irmãos. Ou nós somos reconciliados com Deus, ou nós vamos perecer eternamente. Por isso é urgente a necessidade de reconciliação. Se você está aqui em inimizade com Deus,
vivendo a sua vida distante de Deus, você saiba que se você não for reconciliado pela graça de Jesus, é perdição eterna, irmãos. E é nisso que vai acabar uma vida sem estar reconciliada com Jesus. Ela vai perecer eternamente. O que Paulo vai fazer aqui no texto que lemos? Ele vai destacar aqui, irmãos, 3 verdades essenciais sobre a reconciliação que temos por meio de Jesus. Precisamos ser reconciliados. Estávamos em inimizade com Deus. O que Paulo vai deixar claro? Ele vai destacar aqui 3 verdades essenciais sobre essa reconciliação. Fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus. E Paulo vai deixar claro aqui a primeira verdade. A primeira verdade que Paulo traz sobre essa reconciliação é que a cruz de Cristo é a fonte da reconciliação. Aonde Deus reconcilia consigo todas as coisas nos céus e na terra, por meio da cruz de Jesus. É na cruz de Jesus que tudo começa. É na cruz de Jesus que Deus, Ele quebra essa distância. É na cruz de Jesus que Deus, Ele desfaz esse abismo, que Deus, Ele remove essa barreira que nos afastava de Deus. A cruz é a fonte da reconciliação. No verso 20, Paulo vai dizer assim. No verso 20, Paulo diz assim. No verso 19, ele estava falando que Deus, Ele havia achado por bem que em Cristo residisse toda a plenitude. E o verso 20, ele vai continuar falando o que Deus fez, e que havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Qual que é a fonte da reconciliação? A cruz. Por meio da cruz, Jesus, Ele reconciliou consigo mesmo, então, todas as coisas que estão nos céus e sobre a terra. A inimizade ali foi desfeita, a inimizade ali foi quebrada. Irmãos, algo que muitas pessoas não sabem, ou elas não têm uma noção correta, é quanto à posição em que a humanidade sem Cristo se encontra. Como eu falei, a depravação ela é total. O pecado entra no mundo, e todos que nascem depois de Adão, nascem debaixo de pecado. Eles nascem debaixo da condenação do pecado. O pecado afastou a humanidade de Deus, fazendo com que ela se tornasse inimiga e rebelde contra o seu Criador. Essa humanidade, em inimizade com Deus, ela vive sem descanso. Essa humanidade, em inimizade com Deus, é uma humanidade perturbada. Ela vive debaixo de perturbação. Essa humanidade, em inimizade com Deus, ela está solitária, vazia. Ela está sem direção e sem propósito. A humanidade, em inimizade com Deus, não está em paz com Deus. Ela não experimenta a paz de Deus. E ela também não conhece o Deus da paz. Assim estão todas as pessoas que estão distantes de Cristo. Veja bem, elas não conhecem, elas não estão em paz com Deus, não experimentam a paz de Deus e não conhecem o Deus da paz. No verso 21, Paulo vai dizer assim: e vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam. Olha como Paulo se refere aos colossenses. Eles eram estranhos e inimigos. Por quê? Pelas obras que eles praticavam. Assim éramos nós. Assim eram os colossenses. E assim são todos aqueles que estão longe de Jesus, estranhos, inimigos, que apenas reproduzem a natureza do seu coração pecaminoso, que é pecar. Assim nós andávamos em inimizade contra Deus, irmãos. Há uma profunda necessidade de reconciliação entre o Deus Santo e os homens pecadores. A humanidade estando debaixo de delitos, pecados, morta, era impossível que ela buscasse por livre vontade se reconciliar com Deus. E aqui existe um ponto importante. A humanidade, por conta própria, ela não remove essa barreira. E o que isso significa? Isso significa que você só está aqui porque o Deus da graça foi gracioso com você e removeu a barreira que você não tinha condições de remover. Porque você está aqui hoje por causa da graça desse Deus gracioso. Porque você está aqui hoje por causa da bondade desse Deus bondoso.
Você, por conta própria, estaria fazendo o que o seu coração pecaminoso mais sabia fazer: pecar. Mas sabe o que traz você aqui hoje? É a graça. Sabe o que quebrou essa distância entre você e o Deus Santo? A graça. Nós estávamos mortos, nós não fomos livremente a Deus, como muitas pessoas pensam. Nós estávamos distantes de Deus. Ou seja, meus irmãos, é Deus e não o homem que toma a iniciativa da reconciliação. É Deus que toma a iniciativa. Foi Deus que te reconciliou com Ele. Não foi você que se reconciliou com Deus. Essa linguagem que é muito comum, que diz assim: você precisa se reconciliar com Deus, ela não é uma linguagem bíblica. Você nunca encontra nas Escrituras Deus sendo reconciliado com os homens. É uma linguagem que não está no Novo Testamento. A linguagem do Novo Testamento é sempre Deus reconciliando os homens consigo mesmo. É Deus que nos reconcilia com Ele. Foi Deus que nos reconciliou com Ele. É Deus que toma a iniciativa e não o homem. Veja bem, irmãos, o Novo Testamento jamais fala de Deus sendo reconciliado com os homens. Jamais. É algo que não está no texto. O Novo Testamento sempre mostra os homens sendo reconciliados com Deus. Foi Deus quem tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo. Foi Deus, não é o homem que busca a Deus. É Deus que busca graciosamente os homens. Não é o homem que se reconcilia com Deus. É Deus que graciosamente reconcilia os homens consigo mesmo. E só aqui você já tinha que ter dado um amém, um glória, ter dito bendito seja o nome de Jesus, porque você só está aqui por causa que Deus quis trazer você até Ele. Só por isso. Não, eu vim a Deus, você não veio. Você por conta própria nunca teria vindo. Você estaria na mesma vida que você vivia no passado. É Deus que nos traz até Ele. Não é o homem que busca a Deus, mas é Deus que busca o homem. 2 Coríntios 5,18, Paulo vai dizer assim: ora, tudo isso provém de Deus. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ora, isso não provém de vós, não provém da vossa vontade, do vosso livre-arbítrio ou do vosso desejo, não. Tudo isso provém de Deus. É Ele que nos reconcilia consigo mesmo. A reconciliação, irmãos, ela deveria ter partido de nós. Foi nós que ofendemos a Deus com o nosso pecado. Porque deixa eu falar para você, o seu pecado e o meu pecado, eles ofendem a Deus. Às vezes nós nos esquecemos disso. E nós achamos que pecar é normal. Não, todo mundo peca. Se lembre que o nosso pecado ofende ao Deus Santo. O Deus Santo, Ele abomina pecado e pecador. Muitas vezes nós pecamos, limpamos o lábio e dizemos: não, Deus é bom, Deus é amor, e seguimos a nossa vida. Não, irmãos, o nosso pecado, ele ofende a Deus. Essa reconciliação, ela deveria ter partido de nós, a parte ofensora. Mas sabe o que acontece? Essa reconciliação, ela parte de Deus, a parte ofendida. O Deus que foi ofendido pelo nosso pecado é quem nos reconcilia graciosamente com Ele mesmo. Ele não nos ofendeu, Ele foi ofendido pelo nosso pecado. E sabe o que Ele faz mesmo sendo ofendido? Ele nos reconcilia com Ele. Nós humanos, na nossa humanidade, na nossa carnalidade, nós sempre temos aquela maneira de tratar: se a pessoa me ofendeu, ela que venha se reconciliar comigo. Se a pessoa fez um mal para mim, ela que venha se consertar comigo. Sabe o que é isso? Uma má compreensão do que é a graça.
Quando você diz assim, a pessoa me ofendeu, ela que conserte, você está dizendo, eu não entendi o que Cristo fez na cruz por mim. Eu não compreendo o Evangelho. Eu não sei o que é o Evangelho. Porque o Evangelho mostra um Deus ofendido, perdoando aqueles que lhe ofenderam. O Evangelho mostra um Deus que foi ofendido pelo pecado, indo voluntariamente e perdoando aqueles que o ofenderam. Nós temos uma régua para tratar as pessoas. Se a pessoa me faz mal, ela que venha. Jesus diz assim, a humanidade me fez mal, mas eu perdoo o pecado delas. Eu restauro a comunhão dela comigo. Eu ensino para a humanidade o que é graça. Isso é graça. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que é gracioso. O que Deus faz por nós revela, irmãos, o quão gracioso é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de graça. Irmãos, está frio aí no meio? Está frio? Alguém pode desligar o ar para nós lá, faz favor? Quando tiver frio, vocês podem dizer assim, está frio. E a gente desliga. Certo? Porque senão vocês vão congelar aí, hoje não está tão calor. Isso, vamos resolver o problema. Se esquentar de novo, a gente liga de novo. Isso. Irmãos, o Evangelho, ele não é o homem buscando a Deus, mas Deus buscando o homem. Isso precisa ficar claro sempre para nós. Estou sendo redundante, repetitivo, porque isso precisa entrar na nossa mente. O Evangelho é Deus buscando o homem, e não é o homem buscando a Deus. Fomos nós que caímos. Fomos nós que nos rebelamos contra Deus. Mas foi Deus que nos buscou. Ele que nos atraiu para Ele. O que Deus poderia ter feito com nós, ou conosco? Ele poderia ter nos tratado, por exemplo, como Ele tratou os anjos rebeldes, que pecaram contra Ele, que se rebelaram contra Ele. Como Deus trata os anjos rebeldes? Deus colocou eles em prisões eternas, e eles estão lá, aguardando o dia do juízo. Nós também nos rebelamos contra Deus, nós também pecamos contra Deus, mas Deus não fez conosco, por exemplo, o que fez com os anjos rebeldes. Ele não nos conservou em prisões, pelo contrário, Deus ele providenciou para nós um caminho de volta para Ele. E esse caminho, irmãos, é Cristo. Mesmo sendo nós filhos da ira, Deus nos amou com amor eterno. Deus nos amou com amor eterno. Mesmo sendo nós pecadores rebeldes, Deus ele nos deu o seu Filho. Foi isso que Deus fez para conosco. Quando nós olhamos para a cruz, irmãos, ela não é a causa do amor de Deus. Nós olhamos e achamos que Deus nos ama por causa do que Cristo fez na cruz. A cruz não é a causa. A cruz é a consequência. A consequência do amor de Deus, o resultado do amor de Deus por nós é a cruz. Porque Deus nos amava. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Porque Deus nos amava, Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. A cruz revela o quanto Deus nos ama. Ela é o resultado do seu amor por nós. Romanos 5,8, Paulo vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. É lá que Cristo morre por nós. Quando nós ainda éramos pecadores, a cruz estava encravada no coração de Deus desde a eternidade. E o sangue de Cristo vertido na cruz é a fonte da nossa reconciliação. O sangue derramado, irmãos, nós somos reconciliados com Deus não por meio da vida de Jesus. O que nos reconcilia com Deus não é os ensinos de Jesus, e também não é os milagres de Jesus. O que nos reconcilia com Deus é a morte de Jesus, é o sacrifício de Jesus na cruz, é o sangue derramado de Cristo em favor de nós.
Nós somos reconciliados por Deus, com Deus, por meio da morte substitutiva e do derramamento do sangue remidor de Jesus. A cruz de Cristo é a fonte de onde emana a reconciliação. O que nós estamos falando aqui? Doutrina da substituição. Ou seja, o que Cristo faz é nos substituir. Ele morre em nosso lugar. A cruz era para nós. Quem deveria morrer éramos nós. Mas Cristo, Ele morre por nós. Quando nós ainda éramos pecadores, e ali Deus prova o seu amor. Cristo, irmãos, Ele assumiu o nosso lugar como representante e fiador. Cristo, Ele pagou a nossa dívida. Ele paga a sua dívida. Ele paga a minha dívida. Uma dívida impagável. Cristo, Ele morre em nosso lugar. E quando Ele morre em nosso lugar, Ele abre para nós um novo e vivo caminho de retorno ao Pai. Cristo, Ele nos substitui naquela cruz. Isso é amor. Deus nos amou tanto, que Ele deu o seu Filho. Ele entregou o seu Filho. Deus nos amou e nos deu o seu Filho. Deus nos amou, e Ele nos amou tanto, que o seu Filho se encarnou. O Verbo se fez carne. Irmãos, Deus nos amou tanto, que Cristo sofreu em nosso lugar. Deus nos amou tanto, que Cristo morreu por nós. Sabe o que é a cruz? A cruz é o maior arauto do amor de Deus por nós. Sabe o que a cruz está nos ensinando? O quanto somos pecadores, mas o quanto Deus nos amou. A cruz prega, a cruz ensina, a cruz nos mostra o quanto Deus, Ele nos amou. A nossa reconciliação com Deus, ela custou um preço infinito para Deus. Deus matou o seu Filho naquela cruz. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Esse é o nosso preço, irmãos. O sangue de Jesus. O sangue do unigênito de Deus. O sangue do Filho do próprio Deus, irmãos. Na morte de Cristo, Deus, Ele nos diz: eu amo vocês desta maneira. Na morte de Cristo, Deus está nos dizendo: eu amo vocês dessa maneira. Eu amo vocês até o extremo de ver o meu próprio Filho sofrer e morrer por vocês. Eu amo tanto vocês que levo a cruz em meu coração. A cruz, irmãos, ela é a fonte dessa reconciliação. E ela mostra o quanto Deus nos amou em Cristo Jesus. O quanto nós somos amados por Deus em Cristo Jesus. O quanto Deus, Ele nos amou a ponto de entregar o seu próprio Filho. Irmãos, diante de tamanha graça e misericórdia, diante do tamanho do amor de Deus para com você, qual tem sido a sua resposta? Como você tem respondido a esse amor? De que maneira você tem respondido ao amor de Deus? É muito bom ouvir que Deus nos ama. É muito bom saber que Deus nos ama. Mas e a nossa resposta a esse amor? É muito bom ouvir que Deus é gracioso, misericordioso, bondoso, amoroso. Mas qual tem sido a sua resposta para esse amor? Para essa bondade? Para essa misericórdia? Como você tem respondido? Deus amou, Ele amou você. Mas você tem amado a Deus? Você ama a Deus, meu irmão? Você ama a Deus, minha irmã? Você está aqui nessa noite ouvindo que Deus te ama, que Deus te amou, que Deus deu o seu Filho. Ele ama você. Ele amou você. Mas e você ama a Deus? Você tem amado a Deus ou você tem amado mais a si mesmo? Você tem amado a Deus com todas as suas forças? Ou você tem amado mais a você próprio, ao seu ego, à sua vontade? Você ama a Deus de fato? Ou você ama a Deus apenas da boca para fora? Você ama a Deus em atitudes? Ou você ama a Deus apenas com os seus lábios? Será que nós não somos o povo que o próprio Jesus falou
que louva a Ele com os lábios, mas que o coração está distante dEle. Nós estamos hoje aqui para amar a Jesus, para demonstrar o nosso amor a Jesus, para cantar que amamos a Ele, para servir a Ele em amor. A questão é, nós estamos cantando que amamos a Ele, mas o nosso coração está no culto, a nossa mente está no culto. Deus nos ama, Ele amou a mim, Ele amou a você, mas você tem amado a Ele? O seu amor é um amor prático, um amor que demonstra, porque amor sem atitude não é amor. Amor sem atitude não existe. Amor sem atitude é mentira. É impossível amar e não fazer nada. O amor que a Bíblia ensina é um amor que serve, é um amor que se sacrifica, é um amor que se doa. Você ama Jesus? De que forma você tem amado a Ele? Aonde estão as suas obras de amor? De que forma prática você tem amado a Jesus? Não, eu amo a Jesus. Como? De que maneira? Não, é que eu amo a minha esposa, eu amo ela, ok? E o que você faz para mostrar para demonstrar para ela que ama ela? Não, eu digo para ela que eu amo. Isso não é nada. Dizer para sua esposa que você ama ela e não demonstrar isso de forma prática é a mesma coisa que dizer para Jesus que você ama Ele e não demonstrar isso de forma prática. Amor é atitude. O amor de Deus por você foi prático, mas o seu amor por Ele é prático? Ou é só da boca para fora? Ou é só falácia? Não, eu amo Jesus, ok? Como nós vemos esse amor? Como nós provamos esse amor? Como nós identificamos esse amor? A cruz é a fonte da reconciliação. A segunda verdade essencial que Paulo vai trazer a respeito da reconciliação é que, além de a cruz ser a fonte da reconciliação, a reconciliação ela traz consigo bênçãos. Ou seja, ser reconciliado traz para nós bênçãos da parte de Deus. Existem bênçãos na reconciliação, e Paulo ele vai destacar aqui 3 bênçãos maravilhosas da reconciliação. A primeira bênção da reconciliação, quanto ao passado, o que nós temos? Paz com Deus. A primeira bênção da reconciliação é referente ao nosso passado. E referente ao nosso passado, nós temos paz com Deus. No verso 20, o texto vai dizer assim: e que havendo feito a paz, ou seja, a paz foi feita, a paz já é uma realidade. Nós somos reconciliados e recebemos a paz de Deus. Irmãos, a palavra paz aqui, ela significa mais do que fim às hostilidades. A palavra paz aqui, ela demonstra que a nossa relação com Deus foi restaurada. Estamos em paz com Deus. Não existe mais barreira. Não existe mais obstáculos. O caminho está livre para nós. Romanos 5:1, o apóstolo Paulo vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós temos? Paz com Deus. Por meio de quem? De Jesus. Por meio de Jesus nós temos paz. Fomos justificados. A inimizade foi tirada. O muro de separação ele foi quebrado. E a condenação foi cancelada. É isso que Cristo faz quando nos reconcilia por meio do seu sangue na cruz. Irmãos, nós não somos mais filhos da ira. Agora somos filhos do seu amor. A ira de Deus não nos ameaça mais. Não estamos mais debaixo da ira. Nós que fomos reconciliados, nós temos paz com Deus. Não somos mais inimigos de Deus, irmãos. Pela morte de Cristo, fomos reconciliados com Deus. Não somos mais réus, não somos mais inimigos, nós temos paz. É Romanos 8:1. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Acabou.
A dívida foi paga. A segunda bênção da justificação é quanto ao presente. Quanto ao passado, temos paz com Deus. Quanto ao presente, temos vida de santidade. Como vivem pessoas reconciliadas? Em santidade. Crescendo em santidade. Buscando a santidade. Desenvolvendo a santidade. Quanto ao presente, nós temos vida de santidade. O verso 22 vai dizer assim: agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Jesus nos reconcilia por meio do seu sangue para que sejamos santos. Deus, irmãos, Ele não apenas nos reconcilia consigo mesmo por meio de Jesus, mas Ele nos dá nova vida. Nós recebemos nova vida. Pastor, qual é a finalidade da reconciliação? Santidade. Vida de santidade. Buscar a santidade. Deus, por meio de Jesus, Ele te reconciliou com Ele, para que você viva uma vida santa. Irmãos, olhe para mim. Deus não salva ninguém para viver uma vida bagaceira. Deus não salva ninguém para viver uma vida sem vergonha. Deus não salva ninguém para viver uma vida no pecado. Sempre que Deus salva para a santidade. Sempre. Para que Deus salva pessoas? Para uma vida santa. Por que Deus elege pessoas? Para que sejam santas. O que Deus espera dos crentes? Santidade. Deus nos reconcilia com Ele para que vivamos uma vida santa. Quando Deus salva alguém, é para uma vida santa. Não, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Se você é crente, não. Eu faço da minha vida o que eu quero. Se você é crente, não. Eu ouço o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu me visto como eu quero. Não, não e não. Se você é crente, não. Se você é crente, você não ouve o que quer. Se você é crente, você não fala o que quer. Se você é crente, você não se veste como quer. Se você é crente, você não vai aonde quer. Se você é crente, você vive como Deus quer. Se você é crente, você fala aquilo que Deus quer. Se você é crente, você se veste como Deus manda. Se você é crente, você vai aonde Deus deixa. Santidade. Separação. Não, é que eu vivo, eu sou salvo, mas eu vivo do meu jeito. Você não é salvo. Se você vive do seu jeito, você não é salvo. Não, eu sou salvo, mas eu faço o que eu quero da minha vida. Não. Triste notícia para você. Se você faz o que quer da sua vida, você não é salvo. Não, mas é que a minha vida é minha. Também não. Não entendeste o Evangelho. Se você creu em Cristo, você é escravo de Cristo. Você tem um Senhor. Você tem um dono. A sua vida não é sua. Você não faz o que quer. Jesus, Ele é o dono da sua vida. Ele comprou você com o sangue dEle. Então você tem dono, meu irmão. Não, mas é que eu faço o que eu quero. Não, você não faz. Se você é crente, você não faz. E se você se diz crente e está fazendo o que quer, é bom você sondar o seu coração. Porque talvez você não entendeu o que é ser crente em Jesus. Jesus nos salva para uma vida santa. Ele nos reconcilia para que andemos em santidade. E 3 palavras descrevem essa mudança de vida que a reconciliação traz. A primeira delas, somos santos. Jesus nos reconcilia e agora nós somos santos. Antes nós éramos pecadores, que serviam prazerosamente a Satanás. O que nós fazíamos antes? Nós pecávamos com prazer, com gosto. Sabe o que me indigna como pastor de igreja? É que muitas vezes nós servíamos o diabo com fervor e afinco. Para o diabo não tinha dia, não tinha hora, não tinha preço, não tinha tempo, mas havia devoção profunda do nosso coração. A minha indignação como pastor é que muitas vezes nós deixamos de servir ao diabo, mas não servimos a Deus com o mesmo prazer, com o mesmo afinco, com a mesma devoção. Para o diabo não medíamos, para Deus medimos. Para o diabo não havia hora, para Deus a hora.
Quando servíamos o diabo, tínhamos prazer de servir a ele. Servíamos a Satanás com prazer. E agora nós somos reconciliados. E o que nós damos a Deus, não menos do que isso. Nada menos do que isso. Veja bem, não ter prazer em servir a Deus, irmãos. Não ter alegria de servir a Deus. Não ter alegria de fazer parte do povo de Deus. Irmãos, isso é de indignar qualquer pessoa. Nós servíamos o diabo com prazer. Só que agora nós somos reconciliados. Agora nós somos santos. E inteiramente consagrados. Separados por Deus. E como nós vivemos? Com prazer. Você tem que ter prazer na vida cristã, meu irmão. Você tem que ter prazer de servir a Jesus. Você tem que sair da sua casa no domingo com prazer de vir para a igreja, sabe? Prazer de estar aqui. Prazer de ouvir a palavra. Prazer de fazer parte do povo de Deus. Esse prazer, ele precisa fazer parte da nossa vida diária. Se você veio para cá cansado, irmão, se arrepende no final. Você precisa ter alegria de estar aqui. Alegria de fazer parte do povo de Jesus. Alegria de cantar, alegria de se congregar. Isso precisa ser o prazer da nossa vida. O prazer da nossa vida não pode ser nada além de Cristo. Se você tem o prazer em alguma outra coisa que não é Cristo, você criou o seu Cristo, o seu Deus. Precisamos ter prazer em servir a Jesus. Somos santos, inteiramente consagrados e separados. A segunda palavra que descreve essa mudança de vida é que nós somos inculpáveis. Veja bem, nós somos inculpáveis. Essa palavra que Paulo usa aqui, a palavra inculpáveis, ela era usada para designar a ausência de qualquer coisa errada no sacrifício. Ou seja, o sacrifício ele precisava ser um sacrifício sem mancha, sem ruga, sem mácula. E essa palavra indesculpável, ela traz o sentido de qualquer coisa que pudesse tornar um sacrifício indigno de ser oferecido. É a mesma palavra que Pedro vai usar para falar de Jesus como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro sem mancha, o Cordeiro puro, imaculado. Veja bem, irmãos, nós somos inculpáveis, embora cheios de defeitos, cheios de pecados. Sabe como Deus nos vê? Como inculpáveis. Nós temos defeitos, nós pecamos, mas quando Deus olha para nós, o que Ele vê? Ele vê pessoas que foram reconciliadas com Ele por meio de Jesus, e Ele não vê os nossos defeitos, Ele não vê as nossas culpas, Ele vê o sangue do Seu Filho sobre nós. Deus, Ele nos vê dessa maneira, e por isso Paulo diz que aqueles que foram reconciliados são inculpáveis, eles não têm mais culpa sobre si. E sabe por que nós não temos mais culpas? Não por nossos méritos. Nós não somos inculpáveis por causa dos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Nós não somos inculpáveis por conta da nossa justiça própria, mas pela justiça de Cristo que é imputada a nós por graça. A terceira palavra que descreve essa novidade de vida é que além de santos, além de inculpáveis, nós somos irrepreensíveis. E essa palavra irrepreensível aqui, ela traz o significado de sem acusação. É isso que a reconciliação significa, que nenhuma acusação será feita contra o cristão, porque ele foi declarado por meio da fé em Cristo, inculpável e inocente aos olhos de Deus. Que notícia maravilhosa! O seu joelho vai ter que se dobrar diante de Jesus um dia, amém? Todos os joelhos terão que se dobrar. Só que o joelho de um cristão não se dobra para ser julgado para condenação. Quando o joelho de um cristão que foi reconciliado se dobrar diante de Deus, Deus ele olha para aquele crente, para aquele cristão e sabe que os pecados dele foram perdoados. Que o sangue de Jesus está sobre a vida dele. E que diante de Deus, ele é inocente. Irmãos, essa é uma notícia maravilhosa. Nós recebemos isso por graça de Deus. Não haverá escândalo nem crítica, da qual o inimigo das nossas almas poderá nos acusar no dia do Senhor. Não haverá. Não haverá escândalo e nem crítica. Os salvos estarão absolutamente imunes ao castigo que seus pecados merecem. Imunes. Deus ele não vai dar para você o castigo dos seus pecados, porque Ele já deu o castigo dos seus pecados a Cristo na cruz.
O castigo dos seus pecados, eles foram colocados sobre Cristo na cruz. Toda a iniquidade foi lançada sobre o Filho perfeito de Deus, sobre Cristo. Os nossos pecados, eles são lançados sobre Cristo na cruz. O nosso pecado, ele é imputado na cruz sobre Cristo, e para que a justiça de Cristo seja imputada a nós. E agora Deus, ele não nos vê mais como pecadores dignos de condenação, mas como pecadores que foram justificados. Isaías 53, verso 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sobre Cristo foi colocada a nossa iniquidade. E quanto ao presente, nós temos vida de santidade. Quanto ao futuro, nós temos a esperança do Evangelho. No verso 23, a primeira parte diz assim: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. O que nós temos para o futuro? A esperança do Evangelho. E essa esperança deveria arder ainda mais no nosso coração. Agora há pouco aqui nós estávamos cantando Maranata, dizendo e proclamando: vem, Senhor Jesus, nós esperamos a tua vinda, a tua igreja aguarda a tua volta. A esperança do Evangelho é a esperança da glória, é a esperança bendita da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque fomos reconciliados, nós temos a esperança da bendita vinda de Jesus, da volta do nosso Senhor, da vinda de Cristo. Irmãos, houve um tempo em que os gentios de Colossos, eles não tinham esperança nenhuma. Eles estavam sem Deus. Eles eram também como nós, que um dia vivemos nesse mundo sem esperança alguma. Nós apenas vivíamos, sobrevivíamos e vencíamos cada dia. Não tínhamos esperança de nada para o futuro. Mas a partir do momento em que Cristo nos reconcilia com Deus por meio do seu sangue, nós temos uma esperança, uma bendita esperança. A esperança que Jesus ele vai voltar, irmãos. Graças a Deus quando nós fomos reconciliados com Ele. Graças a Deus que Ele nos reconciliou consigo mesmo, que Ele nos deu essa esperança maravilhosa de glória. Sabe qual a certeza que temos? Que um dia todos os filhos de Deus estarão com Cristo no céu. Todos eles. Todos os filhos de Deus estarão com Cristo no céu. Esse futuro, ele é tão certo, que quando Paulo vai falar da glorificação, Paulo ele se refere à glorificação como algo que já aconteceu. A certeza que Paulo tinha da eternidade e do céu, ela era tão grande, que quando Paulo ele vai falar a respeito do dia da vinda do Senhor Jesus e daquilo que Jesus ele fez no seu povo e nos seus filhos, ele dá isso como um ato consumado. Paulo ele fala em Romanos 8,30 o seguinte: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, já está feito. Nós apenas aguardamos a vinda dele. Paulo ele não diz que glorificará. Ele não joga para o futuro. Paulo ele não diz glorificando. Ele não deixa no presente. Quando fala da glorificação, Paulo diz: já está feito. Já fomos glorificados. Já estamos aguardando a vinda de Jesus. Irmãos, você tem vivido como alguém que tem paz com Deus? Ou você ainda vive debaixo de condenação? Buscando seus próprios méritos, buscando ser aceito diante de Deus por aquilo que você faz. Você que está aqui, você descansa na verdade de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Ou você é alguém que está sempre tentando provar para Deus por aquilo que faz, que você merece ser salvo? Você é alguém que está sempre querendo fazer alguma coisa, sabe?
tentando dar uma ajudinha para Jesus. Não, Jesus me salvou, mas eu preciso merecer o céu agora. Eu preciso merecer a eternidade. Você tem paz quanto a isso? Quando nós falamos de ser reconciliado, quando nós falamos de salvação, você tem paz no seu coração como alguém que foi alcançado pela graça de Jesus? Ou você está sempre em condenação? Tem pessoas dentro da igreja, irmãos, que elas estão sempre debaixo de condenação, porque elas querem atingir um padrão que é inatingível. Elas querem mostrar para Deus que elas merecem, que elas são dignas, que elas conseguem. Sabe o que acontece? Elas quebram a cara sempre que tentam fazer isso. Elas querem mostrar para Deus que são merecedoras, e elas se esforçam, quebram a cara. Elas querem mostrar para Deus que são dignas, e elas se esforçam e quebram a cara. Elas querem mostrar para Deus que são merecedoras, e elas se esforçam e quebram a cara. E elas vivem a vida não em paz com Deus e debaixo da graça, elas vivem em condenação, dizendo: eu não estou conseguindo fazer o que Deus quer. Eu não estou merecendo a salvação. Eu não estou sendo digno de ser salvo. Nunca vai ser. Nunca vai conseguir. Você precisa estar em paz com Deus e viver debaixo da graça de Jesus, irmão. Você precisa sair debaixo desse jugo de escravidão, de condenação, de ficar tentando provar para Deus que você é digno de alguma coisa. Sai debaixo desse jugo, irmão. Você não vai conseguir alcançar o padrão da glória de Deus. O pecado ainda habita em você. O seu coração, ainda que foi alcançado pela graça, ele ainda é mais inclinado ao pecado. O seu coração, ainda que foi alcançado por Jesus, ele ainda vai escolher mais a carne. Então sai debaixo desse jugo de tentar provar para Deus que você é digno, e se coloca debaixo da graça, vive uma vida guiada pela graça. Se dedica, busque a Deus, sirva a Deus, mas saiba que você nunca vai merecer nada, que tudo que você tem é por pura graça, é pura graça de Jesus. O Evangelho, irmãos, a esperança do Evangelho, ela ainda arde no seu peito, ainda arde, sabe, dentro de você. Jesus vai voltar, eu sei que Jesus vai voltar, meu coração aguarda a volta de Jesus, eu espero por Ele. Seu coração ainda queima por isso, sabe, arde por isso, ele se incendeia quando você ouve canções sobre a volta de Jesus. Quando você canta músicas que cantam sobre a volta de Jesus. Eu estava em casa antes de vir para o culto, estava escutando, acho que tem umas 30 vezes a mesma música. E ela falava sobre a vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus. Que Jesus vai voltar buscar a sua igreja, que Jesus vai voltar buscar o seu povo, que Jesus ele não vai deixar a sua igreja aqui, que breve ele vai voltar, que breve ele vai buscar a sua noiva. E ao cantar essas verdades, nosso coração, ele precisa se acender ainda mais. Você acredita nisso? Você acredita que Jesus, ele vai voltar buscar a sua igreja? Arde no seu coração ainda isso, irmão? O seu coração, ele se acende assim quando você canta Maranata, dizendo: vem Senhor Jesus, nós esperamos a tua vinda. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O seu coração se incendeia com isso? Ou é apenas uma letra? Ou é apenas uma canção? A esperança do Evangelho ainda arde no seu peito, meu irmão. Ela ainda queima aí. Você aguarda a vinda de Jesus? A terceira verdade essencial que Paulo vai trazer sobre a reconciliação é que além da cruz de Cristo ser a fonte da reconciliação, além das bênçãos da reconciliação, a terceira verdade que Paulo vai trazer é sobre as evidências da reconciliação. Então a reconciliação, ela traz evidências. A reconciliação com Deus, como eu falei a respeito da santidade, ela não é uma licença para pecar. Muitas pessoas, ao ouvirem essas verdades, elas pensam: não, se eu sou reconciliado, se não há mais condenação para mim, então eu posso pecar que não vai dar nada. Certo? Não, errado, totalmente errado. Se você é reconciliado, se você foi salvo, se você entende que não há mais condenação para você, nunca vai passar na sua cabeça que você vai poder pecar deliberadamente e não vai acontecer nada.
Na verdade, esse é um pensamento ou de quem não entendeu o Evangelho ainda, ou de quem ainda não é convertido. Não é que eu sou reconciliado, então agora eu posso pecar que não dá mais nada. Não. A grande verdade é que, se nós somos reconciliados, nós temos um motivo para viver ainda mais apegado ao Evangelho. O que nós fazemos como pessoas reconciliadas, nós estamos ainda mais apegados ao Evangelho, ainda mais apegados à palavra, ainda mais apegados a Jesus. Nenhuma pessoa pode ter segurança da reconciliação com Deus se vive na prática deliberada do pecado. Esse assunto ele sempre retorna, por exemplo, quando nós falamos sobre eleição. Nós falamos que Deus ele tem os seus eleitos. E aí as pessoas dizem, então se Deus tem os seus eleitos, eu posso pecar que não vai dar nada, e no final Deus vai me salvar. Errado. Os eleitos de Deus não vivem no pecado. Os reconciliados com Deus não vivem no pecado. Como eu falei antes e repito, Deus não salva ninguém para uma vida bagaceira. Jamais. Sempre que Ele salva alguém é para uma vida em santidade. Paulo ele vai destacar aqui duas evidências, preste atenção. Duas evidências que garantem de fato que alguém foi reconciliado com Deus. Vamos lá? Agora é mais prático. Você quer saber se você é alguém reconciliado com Deus? Primeira evidência de alguém reconciliado com Deus. Alguém reconciliado com Deus é alguém que permanece na fé. A permanência na fé é a primeira evidência. A primeira evidência de que alguém foi reconciliado, de que alguém foi salvo de fato, é que esse alguém permanece na fé. No verso 23, Paulo vai dizer assim: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. A primeira evidência de que alguém foi salvo é que esse alguém permanece na fé. Ele não abandona a fé. Ele não naufraga na fé. Ele não deixa a fé. Independente das circunstâncias, ele permanece na sua fé, firme na sua fé. Permanência na fé. Veja bem, irmãos, os salvos, eles não são como um caniço agitado pelo vento. Os salvos, eles não são como uma palha que o vento espalha. Não. As bases da vida de um salvo, elas estão alicerçadas no verdadeiro e único fundamento, que é Cristo. O salvo, ele é alguém que construiu a sua casa na rocha. Fundamento sólido. Pode dar vento, pode dar temporal, pode dar tempestade, mas ele está ali firme. Ele edificou a sua vida sobre a rocha. O salvo é como uma casa construída sobre a rocha. Ele permanece na sua fé. Veja bem, meus irmãos, não é a profissão de fé, porque tem muita gente que faz profissão de fé, tem muita gente que faz a oração da fé, tem muita gente que fez a oração para aceitar a Jesus, e isso não diz que alguém é salvo. A profissão de fé, ela não revela que alguém é salvo. O que revela que alguém é salvo é a permanência na fé. Não, mas é que eu orei e aceitei Jesus, eu fiz aquela reza repetida, então agora eu sou salvo. Não, vamos ver daqui 5 dias, daqui 15 dias, daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 15 anos, se não foi apenas uma oração. Porque tem gente que faz a reza para ser salvo e sai viver a vida do mesmo jeito depois. Não é uma profissão de fé que revela que alguém é salvo, mas a permanência na fé que de fato revela que alguém foi salvo. Quem é o salvo, pastor? O salvo é alguém que persevera até o fim. O salvo é alguém que persevera até o fim. O salvo vai perseverar. O que foi reconciliado vai perseverar. Aqueles que creram em Jesus de fato, sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão perseverar até o fim. Eles podem cair, pastor? Eles podem, não ficam caídos.
Eles podem se afastar, como o filho pródigo se afastou, eles se afastam, mas eles não ficam afastados, eles voltam. Deus vai trazer eles de volta, ou por meio da disciplina, vai trazer eles quebrados, dobrados, mas vai trazer de volta. Um salvo, ele não fica longe do Senhor, ainda que se desvie, ainda que ele caia na lama, ele não rola na lama, porque como disse Charles Spurgeon, ovelhas não rolam na lama. Quem rola na lama é porco. As ovelhas de Jesus podem cair? Podem. As ovelhas de Jesus podem se sujar na lama? Elas podem. Elas podem querer comer a comida dos porcos? Elas podem. Mas se elas são ovelhas, Jesus vai trazê-las de volta. Jesus vai estender a mão. Ele vai dar oportunidades para que elas venham de uma maneira mais tranquila. Mas se elas continuarem com seus corações endurecidos, a certeza é que se elas são filhas, se eles são filhos, Deus ele vai exercer a sua disciplina como pai e vai trazer os seus filhos e as suas ovelhas de volta por meio da disciplina. As ovelhas de Jesus não se perderão. As ovelhas de Jesus não serão arrebatadas da sua mão. As ovelhas de Jesus não serão arrebatadas da mão do Pai. As ovelhas de Jesus, elas perseverarão até o fim. Irmãos, o salvo persevera até o fim. Ele persevera na comunhão com Cristo. O salvo, ele persevera na palavra de Cristo. O salvo, ele persevera em congregar com o povo de Cristo. O salvo, ele persevera até o fim. E sabe qual a única base que você tem para a segurança da salvação? É se você perseverar até o fim. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Essa é a única base válida para a segurança da salvação. É a perseverança na comunhão com Cristo. A primeira evidência então da reconciliação é que os reconciliados permanecem na fé. A segunda evidência da reconciliação é que os reconciliados, eles permanecem, eles têm constância na esperança do Evangelho. Quem é o reconciliado? É aquele que tem constância na esperança do Evangelho. Ele está ali esperando a volta do seu Senhor. Paulo diz no verso 23, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. Olha o que ele está dizendo, que os reconciliados não se deixam afastar da esperança do Evangelho. Eles têm constância na esperança do Evangelho. Os que se afastam da esperança do Evangelho, nunca foram reconciliados com Deus. Pastor, eu conheço pessoas que vieram na igreja, elas congregaram por um tempo, elas serviram, pregaram, e elas saíram da igreja e nunca mais voltaram. Saíram do meio de nós, porque não eram dos nossos. Sabe por que elas não permaneceram? Porque nunca foram. Elas até estiveram, elas até provaram de algumas verdades da palavra de Deus, elas até serviram, mas a verdade é que elas nunca foram. Porque se elas tivessem sido, elas nunca teriam permanecido longe. Constância. Um reconciliado é alguém que não se afasta da esperança do Evangelho. Ele nunca se afastará. Cai, mas volta. Se afasta momentaneamente, mas volta. Mas se ele nunca voltar, é porque nunca foi. É porque nunca de fato o Evangelho quebrou o coração dele. Quem se afasta daquele que é o único capaz de salvar, não deve pensar que a fé fraca do passado lhe garantirá automaticamente as bênçãos do futuro. Tem gente que veio na igreja, tem gente que congregou, tem gente que fala que Jesus é o Salvador, só que eles estão apegados naquilo que aconteceu no passado. Uma fé fraca, uma fé rasa. E eles acham que por conta daquela fé fraca e rasa do passado, uma fé efêmera, uma fé transitória, uma fé passageira, uma fé enganosa, eles estão achando que por meio daquela fé eles receberão as bênçãos do futuro. Não receberão. A triste realidade é que não receberão, irmãos.
não receberão as bênçãos do futuro. O que nós sabemos é que, embora diariamente as tentações surjam em nossas vidas, com o objetivo de nos desviar, como salvos, nós precisamos resistir a elas. Há pessoas que foram tentadas, cederam à tentação e nunca mais voltaram. Isso revela que nunca foram reconciliadas. Mas e nós? Nós precisamos vigiar, porque diariamente somos tentados. Diariamente o inimigo das nossas almas se levanta para tentar nos tirar do caminho do Senhor. Constantemente é o trabalho dele. Veja bem, você que está aqui, você foi tentado na última semana que passou. Você foi tentado em diversas áreas, em diversos momentos, em diversas situações. O diabo tentou você. O diabo tentou desviar você. O diabo tentou mostrar para você que o pecado vale a pena, que pecar é bom, que o pecado não trará consequências. O diabo sempre faz isso, ele sempre fará, ele sempre fez. Nós somos tentados diariamente. E sabe qual a realidade? Há pessoas aqui que foram tentadas e cederam à tentação do diabo, cederam às setas astutas de Satanás. Há pessoas aqui que não suportaram a tentação. O diabo fez isso, ele fará isso amanhã, ele fará isso depois desse culto. O diabo está fazendo isso nesse exato momento aqui. Ele está tentando você, ele está desviando o seu foco, ele está fazendo com que você tape os seus ouvidos para aquilo que está sendo pregado aqui. O diabo quer desviar você, meu irmão. Ele quer arrancar você do caminho de Jesus. Vigie, vigie. Diariamente Satanás faz isso. Diariamente somos tentados com o objetivo de nos desviarmos. Sabe o que nós fazemos como salvos? Nós resistimos. Sabe o que nós fazemos como salvos? Nós lutamos contra a tentação. Sabe o que nós fazemos como salvos? Nós não cedemos à tentação. Sabe o que nós fazemos como salvos? Nós fugimos até da aparência do mal. Os salvos não cedem, os salvos resistem. E se você é salvo, saiba, salvação não é imunidade de tentação. Jesus foi tentado no deserto, o diabo ousou tentar o Cristo. Você acha que ele não vai tentar você? Você acha que ele não vai investir contra você? Você acha que ele não vai tentar arrancar você do caminho de Deus? Tenha certeza que ele irá. Certeza. Você quer uma certeza para iniciar a sua semana? O diabo vai tentar você os 7 dias da semana que se aproxima. Ele vai tentar você de manhã, ele vai tentar você de tarde, ele vai tentar você de noite. Ele vai tentar você no carro, em casa, com o seu celular na mão. O diabo vai tentar você constantemente. Mas se você é salvo, se você foi reconciliado, você é alguém que não cede, você é alguém que resiste, você é alguém que luta contra isso, você é alguém que persevera em viver uma vida santa. Um salvo não deve ceder às tentações que lhe assaltam diariamente, tentações que tentam roubar o seu coração, roubar do seu coração o bem mais precioso que ele possui, que é a esperança do Evangelho. Veja bem, meus irmãos, há muitas pessoas como Demas. Paulo diz que Demas, que serviu fielmente com ele no ministério, que era cooperador com Paulo na plantação de igreja, Paulo diz que Demas amou o presente século. Ele diz: Demas me deixou amando o presente século. Há muitos crentes como Demas. Eles fazem parte da igreja visível, mas eles amam o presente século. Eles amam o mundo,
Eles amam as coisas que há no mundo. Eles amam a concupiscência da carne. Eles amam a cobiça dos seus olhos. Eles amam os prazeres da vida. Há muitos crentes como Demas. Eles estão na igreja, mas amam o presente século. Amam o mundo e as coisas que há no mundo. E portanto amar o mundo, assim como Demas abandonou Paulo, muitos crentes abandonam a Jesus, abandonam ao congregar. Há outros que são como Judas. Judas que fazia parte do ministério. Judas que servia no ministério de Jesus. Judas era líder. Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. A bolsa estava com ele, o dinheiro estava com ele. Judas foi enviado para pregar. Judas provavelmente curou pessoas. O que Judas fez o que muitos crentes fazem. Eles trocam Jesus por nada, por 30 moedas de prata. Eles trocam Jesus por coisas espúrias. Eles até estão na igreja, eles até servem na igreja, mas eles nunca se converteram. O coração deles ainda está como o coração de Judas, abandonado à cobiça e à avareza. Veja bem, meus irmãos, há lobos que parecem ovelhas, e Jesus falou sobre isso, que haveria lobos em pele de cordeiro. Jesus falou que haveria joio no meio do trigo. Jesus alertou. Jesus falou que haveria bodes no meio das ovelhas. Jesus falou que haveria pessoas que não entrariam, porque não tinham azeite nas suas lâmpadas. Jesus, ele alertou por diversas e diversas vezes, que haveria pessoas que profetizariam, expulsariam demônios, e até realizariam milagres em nome de Cristo, mas que pereceriam eternamente. Jesus está deixando claro por todos os evangelhos, que estar na igreja, que fazer parte do povo de Deus, não é o suficiente. Precisa haver evidências, precisa haver permanência na fé, precisa haver constância na esperança do evangelho. Meus irmãos, deixar-se afastar da esperança do evangelho é deixar-se levar por falsos ensinamentos que destroem os fundamentos da esperança no evangelho. Não se afaste da esperança do evangelho. Não se afaste. Persevere na sua fé. Você que está aqui, que diz que é salvo, que faz parte do povo de Jesus, você tem permanecido firme na fé? A sua fé é uma fé firme. A sua vida de perseverança é uma vida que persevera na comunhão com Cristo. Olhe para mim, você tem perseverado na palavra? Você abre a sua Bíblia todos os dias, lê ela todos os dias, com vontade ou sem vontade? Não, é que hoje eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Leia sem vontade. É que hoje eu estou cansado para ler a Bíblia. Leia cansado. É que hoje eu estou desanimado para ler a Bíblia. Leia desanimado. Você tem perseverado na palavra de Jesus? Não apenas em ler ela, mas em obedecer a ela. Você tem perseverado na palavra de Cristo? Você tem perseverado no congregar? Você gosta de estar aqui? Você gosta de fazer parte do povo de Jesus? Os salvos amam a igreja. Os salvos gostam da igreja. Um crente que não gosta da igreja precisa sondar o seu coração, porque talvez tenha algum problema com a sua salvação. Crente ama a igreja. O povo de Jesus é um povo que ama congregar. O povo de Jesus é um povo que ama o domingo, porque o domingo é o dia do Senhor. Você tem perseverado no congregar? Não é que hoje está muito quente, não vou no culto. É que hoje está muito frio, não vou no culto. É que hoje eu estou doente, não vou no culto. Falei isso no GC, vem doente. Vem doente, aí você vem aqui na frente, eu preciso de oração. Eu estou doente, e aí nós vamos orar, em nome de Jesus, para você ser curado. Porque parece que doença virou motivo para não congregar. Parece que nós nos esquecemos que Jesus ainda faz milagres por meio da oração da sua igreja. Tudo é motivo.
Nós precisamos perseverar no congregar. Sua fé está edificada sobre a rocha, irmão. Quando o temporal vem, você fica firme. Quando a tempestade vem, você está ali firme na sua fé. Quando as tentações elas vêm tentando desviar você, você tem vencido as tentações? Você que está aqui, você tem vencido elas? Você foi tentado na última semana, você venceu ou você sucumbiu? Você venceu a tentação ou a tentação venceu você? Você sobrepujou sobre ela ou ela sobrepujou sobre você? Você tem vencido as tentações? Hoje aqui, sendo sincero, seja sincero não comigo, seja sincero com você e com o próprio Deus. Hoje aqui, você que entrou aqui, você é alguém que tem vencido a tentação ou sido vencido por ela? Seja sincero. Seja sincero para você, não se engane que você tem controle sobre as coisas que acontecem com você. Não se engane. Não é, eu tenho controle, eu sei o que eu estou fazendo, você não sabe. Você tem vencido a tentação ou ela tem vencido você? Se ela tem vencido você, clame pela misericórdia de Jesus aqui, irmão. Diga: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, me capacita a vencer a tentação. Jesus, me dá do poder do teu Espírito para mim vencer as tentações do diabo. Jesus, me dá mais graça, me dá mais misericórdia, me dá mais unção para que eu não seja vencido pela tentação. Seja sincero. Seja sincera com você, mulher. Porque tentação não é só coisa que acontece com homem. Tentação é coisa que acontece com mulher. E se você, mulher, tem sido tentada e não tem vencido, seja sincera com você e com Jesus hoje. Clame por misericórdia. Clame por graça da parte de Deus. Irmãos, Paulo vai deixar aqui 2 lições diante da reconciliação que nós temos por meio de Jesus Cristo. A primeira lição que Paulo vai deixar é que o Evangelho é universal. O Evangelho é uma mensagem universal. Ele vai dizer no verso 23, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu. O Evangelho, ele é universal. Ele tem alcance universal. Ele não exclui nenhum grupo, nenhuma classe, nenhum tipo de pessoa. O Evangelho não tem barreiras linguísticas, étnicas, culturais ou políticas. Ele precisa ser pregado a toda a criatura. Ele deve ser anunciado a todas as nações. Ele deve ser anunciado aos confins da terra. Olhe para mim, aonde há um coração pulsando, há um coração sedento pelo Evangelho. Existe um coração pulsando perto de você durante o seu dia? Ali está uma alma ansiosa, desesperada e necessitada pelo Evangelho. Aonde há um coração pulsando, ali existe ansiedade de paz e segurança. O Evangelho, ele prova a sua universalidade, porque ele é capaz de satisfazer os anseios do coração humano. A única coisa que satisfaz o coração de alguém é o Evangelho, que sacia essa sede, que mata essa fome. O Evangelho, irmãos, ele combate um mal universal, o pecado. O Evangelho, ele apresenta um Salvador universal, Jesus Cristo. E o Evangelho, ele tem um convite universal, que devem vir a ele todos os cansados e sobrecarregados. O Evangelho, ele tem alcance universal. Mas veja bem, o universalismo, é importante deixar claro aqui, que reconciliação universal não é o mesmo que salvação universal. Nós não estamos pregando aqui universalismo. O universalismo crê que todas as pessoas no final serão salvas. Isso é heresia. Nós não cremos assim. A Bíblia deixa claro que não serão todas as pessoas que serão salvas. A primeira lição que Paulo ensina é que o Evangelho, ele é de alcance universal. A segunda lição que Paulo vai ensinar é que ele vai falar sobre o privilégio de ser ministro do Evangelho. Ele vai dizer: o Evangelho que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja bem, irmãos, Paulo tem alegria de dizer que ele é um ministro do Evangelho. Ele tem alegria de dizer que ele se tornou ministro do Evangelho. Sabe o que é a palavra ministro aqui? Diáconos, servo. Ele está dizendo: eu me tornei ministro
eu me tornei servo do Evangelho. É um privilégio. Sabe qual é o maior privilégio que nós temos como cristãos? O privilégio de ser ministros da palavra de Jesus, do Evangelho de Jesus. Paulo, ele era um servo do Evangelho. Paulo, ele não usa o Evangelho para benefício próprio. Ele serve ao Evangelho. Ele prega o Evangelho. Pastor, o que é um ministro do Evangelho? O ministro do Evangelho é aquele que conhece o Evangelho. Você conhece o Evangelho? Amém? Você conhece o Evangelho? Amém? Amém? Ok. O ministro do Evangelho é aquele que foi salvo pelo Evangelho de Cristo. Você foi salvo pelo Evangelho de Cristo? Amém? Amém. Então você conhece, você foi salvo. O ministro do Evangelho é aquele que com alegria proclama o Evangelho de Cristo. Você tem alegria de proclamar o Evangelho de Jesus? Você tem prazer em ser um ministro da reconciliação? Você se encaixa nesses requisitos? Então você, irmão, é um ministro do Evangelho. Sabe o que Paulo vai falar a respeito da reconciliação? 2 Coríntios 5, 18 e 20, ele diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, quem foi reconciliado recebeu o ministério da reconciliação. Nós recebemos o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Os reconciliados receberam o ministério da reconciliação, receberam a palavra da reconciliação, e agora eles têm um compromisso. Qual o compromisso? De chamar pessoas ao arrependimento. Olhe para mim aqui, eu estou pregando. Nós temos um compromisso de proclamar às pessoas que elas se rendam a Jesus. É um ministério que nós carregamos, que nós por graça recebemos. Há um coração pulsando perto de você, ansioso e desejoso por paz e segurança. Você tem pregado para essas pessoas? Você está pregando, meu irmão? Há pessoas que não conhecem Jesus perto de você. Você prega para elas. Você tem pregado para elas. Para você pregar o Evangelho é um privilégio. Você tem alegria de falar de Jesus? Ou é um peso? Você é alguém que se envergonha de falar de Jesus, com medo do que as pessoas vão pensar de você? Não, é que se eu falar de Jesus, as pessoas não vão gostar de mim. Elas não vão me receber. Não se envergonhe da palavra de Jesus. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus. Não se envergonhe. Não se envergonhe. O Evangelho não pode ser um peso para nós. Ele precisa ser um prazer. Uma alegria. Que alegria poder sair de casa hoje aqui para pregar o Evangelho. Algum tempo atrás eu saía para beber. Algum tempo atrás eu saía para viver no pecado. Para tomar 10 caixas de cerveja e viver o final de semana com a cabeça inchada e acordar segunda. Quando acordava para ir trabalhar, às vezes não acordava. Aquilo era uma desgraça. Aquilo era o próprio inferno. Isso aqui é privilégio. Isso aqui é motivo de alegria. Sair de casa para pregar, seja na igreja, seja na rua, seja no trabalho, é um privilégio que temos. Nós temos a palavra da reconciliação. Nós temos o privilégio de fazer a obra de Jesus, de pregar o Evangelho de Jesus. Diante disso, irmãos, diante de tão grande reconciliação, diante de olhar para aquilo que Jesus fez, por meio da sua cruz, nos reconciliando com Deus, 5 atitudes práticas, e aqui nós concluímos. O que você faz como alguém que foi reconciliado por meio de Cristo com Deus? Primeira coisa, ame a Deus com todas as suas forças. É a primeira atitude que você precisa ter. Você precisa amar a Deus com tudo que você tem, com todas as suas forças, mais do que tudo, mais do que todas as pessoas, mais do que todas as coisas. Deus, Ele nos amou enviando Cristo para morrer na cruz, e por meio do seu sangue, nos reconciliou consigo mesmo. Irmãos, não deveria haver outra resposta aqui.
Não deveria haver outra opção. Não deveria haver outra escolha. Diante disso, o que nós fazemos? Amamos a Deus. Mas nós não amamos a Deus de qualquer maneira. Nós amamos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, com toda a nossa mente, com tudo aquilo que temos. Diante da reconciliação que recebemos, nós precisamos amar a Deus. Veja bem, ame a Deus mais do que você mesmo. Ame a Deus mais do que o dinheiro. Ame a Deus mais do que os seus políticos de estimação. Ame a Deus mais do que o seu time de futebol. Ame a Deus. Seu coração precisa ser um coração devoto a Deus, fervoroso por Deus, apaixonado por Deus. Nos seus lábios, a palavra de Deus precisa ecoar. Quem ama a Deus fala de Deus. Quem ama a Deus está com Deus na boca, nos lábios, no coração, na mente. Nós não podemos olhar para crentes e não encontrar Deus nas suas conversas, não encontrar Deus nos seus diálogos. Nós não podemos falar mais de política na igreja do que de Deus, mais de futebol na igreja do que de Deus, mais de dinheiro na igreja do que de Deus. Nós precisamos amar a Deus, nos devotar somente a Ele. Se não amamos a Deus com tudo que temos, nós temos um outro Deus. Primeira atitude, então, ame a Deus com todas as suas forças. Segunda atitude, busque santificação diariamente. Busque santidade. Você foi reconciliado para viver uma vida santa e separada para Deus. Busque isso diariamente, intencionalmente. Santidade não é acidente. Ninguém se torna santo por acidente, é intenção. Você não vai ser santo sem orar. Você não vai ser santo sem ler a sua Bíblia. Você não vai ser santo sem jejuar. Não vai, meu irmão. Então busque santidade intencionalmente. Terceira atitude prática, permaneça firme na fé. Permaneça firme. Essa é a maior das evidências que você foi reconciliado pela graça de Deus. É que você não desvia o seu olhar. Você está ali firme. Persevere em Cristo, na obediência à sua palavra, e no congregar e no servir a sua igreja. Quarta atitude prática, pregue o Evangelho. Pregue. E entenda que isso é um privilégio que Deus te deu. Você foi reconciliado com Deus por meio de Jesus, e agora você tem o privilégio de ter recebido o ministério da reconciliação. Pregue esse Evangelho, o Evangelho que nos reconciliou e o Evangelho que reconcilia pecadores com Deus Santo. Está cheio de pessoas precisando ouvir essa mensagem. Pregue o Evangelho, pregue em tempo e fora de tempo. Pregue quando você tiver oportunidade, quando você não tiver oportunidade. Seja inconveniente. Que eu não quero ser inconveniente. Seja inconveniente. É que se eu falar de Jesus aqui, o que as pessoas vão pensar, dane-se o que elas vão se pensar. Dane-se. Dane-se. Se você sempre pensar no que as pessoas vão pensar, se você falar de Jesus, você nunca vai falar de Jesus. Pregue. Pregue em tempo e fora de tempo. Pregue a toda criatura. Mas pregue. Quinta atitude, essa tem a ver com o culto. Nós vamos responder aqui esse sermão de duas maneiras, e nós vamos mudar um pouquinho a dinâmica aqui. Se puder trazer a caixa da oferta para frente, faz favor. Nós vamos responder o sermão aqui de duas maneiras. A primeira delas, nós vamos dizimar e ofertar. Nós vamos responder com generosidade ao Deus que foi generoso conosco, nos dando o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Então quando nós nos colocarmos de pé, os irmãos vão ministrar a canção. Você vai pegar o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição. Você vai sair do seu lugar alegremente e vai depositar aqui no gasofilaço, ou vai escanear ali o QR Code e vai fazer a sua oferta. Então nós vamos responder em primeiro lugar com generosidade com nossos dízimos e ofertas, sendo graciosos com Deus que é gracioso, sendo generosos com Deus que é generoso. A segunda maneira, depois que você contribuir com o seu dízimo e a sua oferta, você vai voltar para a sua cadeira e nós vamos cantar para Jesus. Mas nós vamos cantar para Jesus com força, com alegria e com fervor no nosso coração. Nós vamos ser generosos e nós vamos adorar ao nome de Jesus, aquele que por meio do seu sangue nos reconciliou com o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé.